pontualmente, então boa noite a todos e a todas. Então, quero anunciar mais um evento, mais um webinar. Hoje a gente está aqui com a Amanda, que vai falar da sua experiência, né, como empreendedora de startup. Quem vai fazer a entrevista é a Caroline, também conhecida popularmente como Carol, que é do University Chapter da UFPE. University Chapter são células da SBPMAT em diferentes universidades que a gente tem. Então, a UFPE é uma das mais ativas, né, que a gente tem, uma das células mais ativas. Perguntas podem ser feitas pelo Facebook ou pelo Question and Answers aqui do Zoom, que a gente transmite para a Caroline. Então, a gente deixa as janelinhas fechadas. Quando abrir a janelinha, a Carol já sabe que a gente tem perguntas de vocês para fazer, tá? Gostaria de aproveitar também a oportunidade, lembrar a todos que quem quiser certificado tem que assistir pelo menos 4 webinars. A gente ainda tem, além da Amanda, mais outros 3 webinars. E assinar a lista de presença ao final desse bate-papo. Além disso, eu quero aproveitar e lembrar a todos que nós estamos com as inscrições abertas para o SBPMAT, para a submissão de resumos abertas, né? Então, a SBPMAT é um dos principais eventos da área de materiais que a gente tem no Brasil, um evento de altíssima qualidade. Esse ano ele vai funcionar de forma remota, né? Não preciso explicar por quê, mas a gente está trabalhando muito fortemente, o Gustavo, que é o chair do evento, está trabalhando com muita firmeza para que a gente tenha o melhor evento possível para todos vocês. Então, vou parar de falar, vou passar a palavra aqui para a Carol e para a Amanda. Um bom bate-papo para todos vocês. Obrigada, professora. E hoje a gente está aqui com muito prazer para conversar com a Amanda, a doutora em Química Analítica pela USP e fundadora da Nanomed. Então, para começar, a Amanda vai ter essa curiosidade da gente para falar um pouquinho da empresa dela, e daí depois a gente vai seguindo com as perguntas. Por favor, Amanda. Claro. Carol, obrigada, agradeço primeiramente pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, especialmente num momento que é tão importante, né, que a gente fala tanto de diversidade e pensa no lugar da mulher nessa sociedade e empreendendo também, né. A Nanomed, ela foi fundada entre 2012 e 2013. A princípio, nós nascemos para fazer matéria-prima para o setor cosmético, usando nanotecnologia. Então, usávamos uma tecnologia que é o sistema de liberação controlada para mudar essas matérias-primas e vender isso para o mercado cosmético. E logo no primeiro ano, a gente percebeu que daria para fazer milhares de coisas, que nós não precisávamos só atuar no mercado cosmético, né? Principalmente porque é um mercado muito dinâmico, então as coisas, todo dia tem lançamento, né? É muito difícil você acompanhar esse dia a dia, principalmente para uma startup, uma empresa nova. Então, na época a gente nasceu com esse intuito, depois de um ano a gente pivotou, então começamos a mudar a estratégia, prestamos muito serviço para o mercado em desenvolvimento de produtos, e aí falando desde alimento, farma, veterinário, saneante, fizemos vários desenvolvimentos, tivemos patentes depositadas e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma tecnologia de forma a ser usada nos produtos Nanomed. Então, nós estamos em 2021, 2019, nós lançamos 2 marcas de cosmético, uma marca de cosmético pet, que chama Mr. Porks, de porco mesmo em inglês, e uma marca que é pet, cosmético pet, então a gente trabalha com produtos para saúde e bem-estar dos pets, e uma marca para cosmético humano que chama Bem Me Fiz. Então, lançamos essas 2 marcas, temos 2 e-commerces e todos os produtos usam nanotecnologia a princípio. Nossa, legal, Amanda. A pergunta que todo mundo se faz, inclusive a gente que está começando, que está aqui ainda no doutorado, é quando foi que deu aquele estalo de, poxa, vou formar minha startup, vou empreender? O que te motivou a lançar? E o nome também da tua empresa, né? Eu vou voltar um pouquinho na história para chegar no cenário atual, né? Eu acho que nunca foi um estalo. Eu sempre gostava de empreender, mesmo sem saber o que era empreender.
Então, quando eu era pequena, pequena mesmo, né, que eu digo aí com meus 8, 9 anos, eu montei uma banca na frente de casa para vender desenho. Então, a gente tinha desenho, livro de desenho, pintava desenho, recortava e colocava lá para vender. E, obviamente, que não deu certo esse negócio, né? Afinal de contas, eu entendi a importância do ponto que você está situado. Eu morava numa rua bem tranquila, então não tinha movimento. Quem comprava eram meus avós. Então, esse foi meu primeiro, eu digo que foi meu primeiro empreendimento. Foi um incentivo, né? Foi um incentivo, foi o início. Eu sempre gostei de brincadeiras de criança desse tipo. Só que nesse momento, né, não fazia nem ideia do empreendedorismo de fato. E com 16 anos, eu estava no segundo colegial e teve um projeto do Sebrae que chama Jovens Empreendedores. Eu acho que eles ainda têm isso corriqueiramente aqui em São Paulo, que era montar uma empresa dentro da escola. Então, você tinha um tema, um objeto, né? No nosso caso, na escola, era uma empresa de vela, e você tinha todos os departamentos da empresa. Então, você tinha o financeiro, você tinha a produção, você tinha o RH, era uma empresa com CNPJ criado. Então, você atuava de verdade, né? E o Sebrae te dava todo o suporte, todos os assessores, os consultores do Sebrae nos orientavam em como fazer o produto, como fazer a venda, como fazer os pagamentos. Então, lá eu tive essa experiência, foi mais ou menos uns 8 meses, foi um sucesso a empresa naquela época. A gente começou a fazer aquelas velas que hoje tem muito, que é vela em copo, vela em taça. Naquela época não tinha isso, foi bem invenção nossa, né? Tô até sendo pretensiosa, mas porque realmente a gente não achava isso para comprar e a gente fez no copo porque a gente não conseguia deixar o pavio certo e desenformar a vela. Então nós falamos, vamos botar num lugar que não desenforma a vela, vamos fazer no copo. E aí foi muito legal. A gente fez até decoração do Halloween do CCA aqui em São Carlos, com vela roxa e vela laranja, foi bem divertido. Nós fechamos a empresa com lucro e, inclusive, todo o lucro foi doado para um lar de idosos aqui na época. Foi muito legal e essa foi a experiência mais próxima do empreendedorismo na prática. E, em paralelo, a minha família paterna veio de Portugal. Então, meu pai veio de Portugal, ele tinha 6 anos para cá. Então, eles empreenderam na vida, ele, o pai e a mãe, né, meu avô e minha avó, e empreenderam aqui no Brasil também, porque abriram um bar que fazia o melhor bolinho de bacalhau de São Carlos, Nossa. que fazia fila e tudo mais. Então, eu vivi essa experiência na prática, né? Porque participei disso, então acompanhava a rotina deles. Desde então, a gente percebia que não era fácil e que você se priva de muitas coisas quando você tem um negócio, né? Porque você tem a responsabilidade com os seus funcionários, com o ambiente, com a sociedade, com tudo mais. Então, eu tive várias participações. Vivi isso na minha vida familiar, com os meus avós, que foi muito importante. Vivi isso com essa possibilidade do Sebrae, da gente poder experienciar isso, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiz farmácia, sou farmacêutica de formação, adoro a área de saúde, adoro trabalhar com medicamento. Eu queria empreender, mas eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Eu só sabia que eu queria empreender, eu quero ter meu negócio. E aí eu fiz a faculdade e entrei no mestrado, passei para o doutorado direto, fiz o sanduíche nos Estados Unidos, então meu doutorado foi aqui no Brasil na química analítica, então eu saí da farmácia, fui para a química. Aí nos Estados Unidos eu fui para o laboratório de farmácia de novo, que foi muito interessante, porque lá eles trabalham muito com a indústria, né? É um pouco diferente do trabalho aqui no Brasil, onde a gente tem dinheiro que vem das agências de fomento para ajudar a universidade. Lá o meu orientador não tinha isso, então ele tinha que parcerizar com a indústria para conseguir manter o laboratório dele. Então isso começou a ficar um pouco mais evidente também na minha vida. Voltei para o Brasil, fiquei o tempo definido pela bolsa, defendi o doutorado, e aí fui para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética trabalhar, em paralelo fazendo pós-doc na química. E até então eu queria ter meu negócio, mas eu ainda não tinha ideia, e todo mundo me falava, mas Amanda, para que você vai fazer doutorado? Vai fazer pós-doc? Você não quer ir para academia, para que sofrer, meu Deus do céu?
Eu falava, gente, eu não sei o que eu quero ainda abrir a empresa, mas sigo estudando, né? Seguirei estudando até ter minha ideia. E quando eu entrei na indústria cosmética, foi que eu comecei a perceber a necessidade do mercado de produtos diferentes, né? De matéria-prima diferente, de empresas que saibam pegar a inovação, transformar isso em produto de forma a chegar no mercado, né? A gente aprende a fazer inovação na universidade, mas trazer isso para o mercado é um desafio muito grande. Então, quando eu entrei na empresa, na área de cosmético, né, no mercado de trabalho, foi um baque muito grande, porque de fato eu não estava preparada para aquilo, mas foi uma escola muito importante, onde eu consegui ter essa percepção. E foi aí que eu entendi o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com inovação nesse segmento de cosmético, ou de saúde, ou de bem-estar, porque o objetivo central da Nanomed é proporcionar bem-estar para o nosso público, seja ele o pet, seja o dono do pet, seja nós enquanto usuários de cosmético humano. Então, a ideia é transformar essa inovação em benefício e bem-estar para o consumidor. E aí surgiu a Nanomed, no meio de um pós-doc, então na física, porque eu já tinha acabado na química e fui fazer um pós-doc na física. Aí eu achei que eu tivesse até acabado de estudar, mas agora eu acabei um MBA de gestão de negócios. Porque não adianta... para, né? Empreender é muito desafiador, principalmente para uma pessoa que vem de formação da área de saúde, né? A gente não aprende administração, a gente não aprende economia, você não sabe a parte tributária, então você tem um monte de coisa para desenvolver, em paralelo com outras coisas que também são importantes. Então, eu tentei fazer um mix para conseguir trazer, né, e desenvolver esses produtos da Nanomed e dar seguimento na empresa. Andei bastante, mas cheguei na sua resposta. Não, com certeza. Foi importante para a gente conhecer, né? Que nada é tão simples. Não. Né? E o que a gente pode perceber é que o seu está no sangue, inclusive. Está no sangue, exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui do William Souza. Ele pergunta se você, não sei se você saberia responder, né? Quais são os países que mais despontam no mercado nanotecnológico, no segmento de cosméticos e fármacos, e se o Brasil tem destaque nesse meio? Eu sei te falar do mercado de cosmético, nós somos o 4º colocado no mercado de cosméticos. Eu não sei te falar em número de nanotecnologia, de produtos com nanotecnologia, porque isso também é um pouco difícil o levantamento, porque depende da agência reguladora, né? Quando a gente busca esses números, por exemplo, no Brasil, eu tenho um produto que foi registrado pela Vigilância Sanitária usando nanotecnologia, que é um repelente de insetos, mas é o primeiro repelente no Brasil. E lá fora o que a gente nota é que tem muita coisa no mercado usando nanotecnologia, mas não se fala que é nanotecnologia. A gente percebe quando você vai estudar a fundo o produto. Então, não saberia dizer qual que é o mercado de produtos cosméticos, qual que é o tamanho do mercado lá fora, né, e os países de cosmético com nanotecnologia. Tem muita coisa hoje. Lá fora tem camiseta, aqui também já tem no Brasil, camiseta com protetor solar, que é nanotecnológico. Aquelas bolinhas Wilson também tem nanotecnologia, mas a gente não sabe muitas vezes. Agora, é um mercado que cresce, né? A gente nota, principalmente na parte de fragrância, tem alguns lançamentos sempre bem atuais, usando nanotecnologia, mas muitas vezes isso não é divulgado no rótulo. É difícil você ver lá, usa nanotecnologia ou sistema de liberação controlada, muitas vezes isso não é falado. Mas nós somos, de mercado de cosmético no Brasil, nós somos o 4º, no Brasil, no mundo, né? Nós somos o 4º colocado. Legal essa informação, porque às vezes a gente está tão aqui dentro que a gente não consegue ver que a gente está caminhando, né? Desculpa, Carol, só para terminar, eu não saberia te colocar se sim ou não, se é um país, se o Brasil é relevante em pesquisa de nanotecnologia com cosmético. Justamente porque é um segmento regulado dependendo do produto que você faz, né? E na hora que você apresenta um produto para a vigilância sanitária com nanotecnologia, que foi o nosso caso, você precisa entrar num nível de detalhamento muito grande. Então, hoje a gente vê tem algumas empresas aqui que vendem matéria-prima nanoencapsulada, mas aí vendem a matéria-prima, e quem coloca isso no produto é que é responsável por toda essa documentação.
Aqui eu sei que não existem muitos produtos com nanotecnologia. A Biolab tem um protetor solar fator 100 FPS, que é com nanotecnologia, que foi feito em parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul. Então, é registrado pela Vigilância Sanitária, mas não são muitos que tem no portfólio. Carol? Bom, enquanto a Carol está congelada ali, enquanto a Carol está congelada, eu vou trazer mais duas perguntas aqui do Zoom. Uma pergunta é do Denis Bernardes, que ele pergunta o seguinte: o que você indica para quem quer começar a estudar sobre empreendedorismo? Eu indico estudar e ler e conversar com empreendedores, né? Porque muita coisa a gente aprende na prática. Hoje é mais fácil do que há 10 anos, quando eu comecei. A gente tem YouTube, tem um monte de curso online, então o Sebrae tem muitas opções. Precisa entrar nesse mundo e começar para entender da dinâmica do dia a dia, né? E acho que muito importante também é avaliar o mercado que você pretende entrar, justamente por conta da regulamentação. Quando eu, por exemplo, trabalho no mercado pet, no mercado humano, eu trabalho diretamente com a Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura. Então, cada órgão desse tem suas particularidades. Isso é algo muito importante também na hora que você vai pensar em empreender. Por quê? Porque isso impacta no tempo do teu produto entrar no mercado, impacta no custo do seu desenvolvimento, né? Muitas vezes você tem que fazer ensaios que são importantes, você monta um dossiê para ser apresentado a esses órgãos. Então, isso é importante ser previsto, né, na hora que você vai abrir empresa. E até para você abrir a própria empresa, porque para produzir um cosmético humano, você precisa de licença da estrutura, da infraestrutura física. E do Ministério da Agricultura do mesmo jeito. Então, o impacto desse tempo, né, da área que você vai entrar também é importante e é relevante ser levado em consideração. E aproveitar esses canais de Sebrae, Endeavor, várias páginas que tem muita coisa para quem está começando, muitas ferramentas hoje gratuitas que você consegue usar. Tem um curso muito legal que é o Empretec do Sebrae, que é um curso que quando a gente entra, que é incubado, né, na incubadora, você entrou na incubadora, eles te obrigam a fazer, mas te obrigam a fazer o curso, que é um intensivão de empreendedorismo, assim, é uma semana que você passa montando uma empresa fictícia, e aí você tem que fazer tudo mesmo, você vende, você fecha balanço, você encerra a empresa, você faz começo, meio e fim, e você consegue ter um gostinho do que é empreender. Então, isso é super legal, não é um curso caro, eu sei que eles têm alguns benefícios para quem está incubado, eles têm algumas vagas que também são grátis por semestre, é muito concorrido e vale super a pena. Acho que esse seria para começar, fuçar nessas páginas, estudar um pouquinho da área e tentar fazer um Empretec no Sebrae. Ieda, antes da próxima pergunta, eu vou aproveitar o tema, que é, quando a gente pensa em empreender, vem logo a pergunta, né? Financiamento, como é que vai ser, a renda, né? Então, como é que a gente vai gerar isso, gerenciar, na verdade, e como é que você fez, quais estágios que você passou para chegar a isso de desenvolvimento? Porque acho que acredito que é um grande gargalo, essa parte do financiamento. Sim, de fato. Não, a parte da hora que você... Pode falar. Só para complementar, a pergunta da Kelly veio nesse sentido, uma parte da Kelly Miranda Costa. Pergunta se você iniciou com recursos próprios ou passou por um período de incubação. Você já falou que passou por um período de incubação, mas não falou se também utilizou recursos próprios. Então, sim, complementando a pergunta da Carol. A Nanomed é uma empresa da área de saúde, né? Então, nós somos um laboratório na prática. Então, nós temos toda a estrutura de um laboratório químico, bancada, equipamento, reagente, vidraria, isso faz parte da nossa rotina. E quando eu abri a Nanomed, a principal preocupação é onde vai ser a empresa, né? Porque, afinal de contas, eu abri a Nanomed com um projeto PIP, que foi aprovado, então a gente mandou um projeto fase 1 do PIP, ele foi aprovado, a gente tinha
um recurso inicial para uma determinada pesquisa, mas a gente não tinha lugar para fazer isso, né? Não tinha espaço físico. Foi então que nós procuramos o ParkTech, que é uma incubadora daqui de São Carlos, inclusive a incubadora mais antiga da América Latina, e nós tivemos a oportunidade de ficar incubado, né, nessa incubadora. Entretanto, você está incubado, você tem um espaço físico, mas isso é um aluguel na prática, né? Isso não é dado para o empreendedor. Ele tem um valor simbólico, mas existe um valor. E quando você consegue um projeto PIP da FAPESP, você pode usar o recurso da FAPESP para o desenvolvimento do projeto. Mas você não pode pagar luz, água, aluguel, nada, né? Você tem que gerar receita para pagar isso. E isso realmente foi um choque no começo, porque na hora que você tem um projeto aprovado, você fica super animado, legal, tem dinheiro para o projeto. E aí, e todo o resto, né? Que é da empresa, para manter essa empresa viva. E aí a gente começou naquela época a prestar serviço. Então, a gente fazia prestação de serviço tanto de análise físico-química, do que a gente tinha já de equipamento dentro do laboratório, quanto também serviço de desenvolvimento de produtos. Foi quando eu comecei a procurar clientes que queriam desenvolver algo novo e que não tinham um laboratório de pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas deles, muito menos de nanotecnologia ou sistema de liberação controlada, e aí a gente foi caminhando, engatinhando até conseguir esses clientes, fazia o desenvolvimento, transferia a tecnologia para eles para que virasse produto e recebia pela pesquisa e desenvolvimento, em paralelo com a execução dos projetos PIP para desenvolvimento de produtos, aí produtos Nanomed, né, que chega na nossa linha, inclusive, de produtos hoje lançado. Então, o financiamento é difícil, principalmente para uma empresa nova, porque você não tem relacionamento com o banco, é difícil pegar um empréstimo. Projeto de agência de fomento é fundamental para uma empresa que faz inovação, que nem a Nanomed, muito importante mesmo. Eu agradeço imensamente a FAPESP, não teria a Nanomed se não houvesse a FAPESP, é um recurso muito importante, principalmente para empresas que são empresas do futuro, né? Empresas que investem hoje em inovação, mas que vão dar retorno lá na frente. E sim, foi feito um investimento de capital próprio para começar nesses meses, né, nos meses iniciais, até a gente fechar os primeiros contratos e aí começar a faturar com serviço. Então, naquela época, a Nanomed era um conglomerado de serviço e produto, desenvolvimento para futuros produtos, para a gente conseguir gerar essa receita imediata, para manter a empresa e também colocar no cofrinho do futuro os produtos que iam ser lançados com inovação. Perfeito. Uma pergunta também, todo mundo bem sério. Passou o gargalo do financeiro, um outro ponto de vista é como montar a sua equipe. Qual o teu foco? Como definir o produto? Quais os pontos críticos, assim, mais que você pensou, poxa, não vai rolar, não vai dar certo? Manda, Carol. Posso complementar aqui com a pergunta do Francisco Strixino? Ele fala, né, que certamente você não deve estar sozinho empreendendo agora em sua empresa e dos pontos de vista do perfil profissional, quais você acredita serem essenciais para montar equipe e começar uma startup? Então, vai dentro dessa linha do perfil profissional. O perfil, formar equipe é muito difícil. E no começo, você não pensa muito nisso, né? Eu, pelo menos, não planejei isso. A gente tem um projeto aprovado, o perfil que eu tinha naquele momento eram pesquisadores da universidade, então eu não tinha ninguém, quando eu lancei a Nanomed, que tinha um perfil empreendedor ou que tivesse experiência em outras empresas ou que fosse de outra área, né? Diferente da área da saúde, que nem eu era. Eu acho super importante, se eu pudesse voltar lá, eu procuraria uma pessoa com um perfil completamente diferente do meu, porque eu acho importante a complementação de perfis, né? Eu tenho uma formação mais científica, mas seria super legal se eu tivesse uma pessoa com formação de mercado e outro de regulatório, e aí na hora que você se junta, encaixa e forma um todo que talvez sofra um pouco menos, né? Porque quando você tem todo mundo com o mesmo perfil, você tem que aprender as outras coisas que são importantes para a empresa, né? A parte administrativa, tributária,
logística, tudo isso você tem que aprender, e você tem uma curva de aprendizagem para isso, então você leva um tempo para entender isso, né? Enquanto que se você tivesse uma pessoa com um perfil diferente, você ganharia tempo. Então, se eu pudesse voltar lá, eu teria me associado provavelmente com alguém que não tivesse o perfil que eu tenho científico. E aí, na hora que você vai montar a equipe, né, no começo, eu não pensei muito nisso. Eu me juntei com pessoas que eram parecidas comigo e comecei a Nanomed. E aí, no dia a dia, a gente começou a sentir as dificuldades. Então, se fosse hoje, com a minha cabeça, eu teria pensado nisso. E mesmo hoje, que eu tenho um pouquinho de experiência, aí, né, é muito difícil formar equipe, principalmente numa cidade do interior, né? Por quê? Porque todo mundo que sai da universidade é muito científico, quer muito ter o perfil lá atrás. Eu acredito que nas regiões... Pode falar. O network, ele te ajuda muito nesse sentido, né? Pegar outras pessoas de outras áreas, porque como chapter a gente sente muito na pele a questão da ciência o tempo todo, e quando a gente precisa ir para o gargalo, que você acabou de falar, de aplicar mesmo, tudo fica mais difícil, né? A gente começa a ver coisas que a gente nunca tinha visto e tem que correr atrás. Exato, e até algumas coisas que são simples, né? E que a gente não aprende na universidade, que são as soft skills. Hoje é muito importante isso. Hoje a gente fala que contrata pela soft skill, que o resto você ensina. Que o que é técnico você ensina. Agora, a pessoa tem que saber, tem que ter os valores do teu negócio, então isso é super importante na hora que eu faço a contratação dentro da minha empresa. Tem que ter o valor da empresa, tem que ter a mesma visão de mundo, né? Não, a pessoa não precisa ser idêntica à Nanomed, né? Nem a mesma formação que a maioria das pessoas na Nanomed tem, mas ela precisa ter a mesma percepção, ela tem que ver, ela tem que enxergar valor no que a gente faz, para que isso seja também passado para o nosso cliente, né? Tem que acreditar no negócio. E hoje o que a gente busca, depois de um tempo, são pessoas com um pouco de experiência no mercado, né? Não tão científico, justamente porque você, a pessoa que sai da academia direto para a empresa, você forma ele dentro da empresa. Você ensina ele a conversar com o cliente, você ensina ele a gerir prazo, você ensina ele a trabalhar com mais de um projeto ao mesmo tempo, que é diferente do doutorado, que você vai trabalhar no teu projeto e defende a tese. Numa empresa, não. Dependendo da empresa, você trabalha com 15, 20 projetos ao mesmo tempo. Conversa com 10 clientes, um atrás do outro, com tópicos completamente diferentes. Então, essa mudança, às vezes, de caixinha, né, essa rapidez, a gente aprende no dia a dia. E a gente acaba formando dentro da própria empresa, porque aqui em São Carlos, o que nós notamos é que realmente o nosso colaborador sempre, na maioria, sai da universidade. Eu acredito que em São Paulo, Campinas, deva ser mais fácil trazer gente do mercado por conta da região, e é uma região que tem muitas empresas dessa área que eu trabalho. Então, acho que é mais fácil você atrair um colaborador que esteja interessado. Agora, quando você está numa cidade do interior, para atrair uma pessoa de São Paulo, é muito mais difícil ela se deslocar. Imagina. A gente fala um pouquinho também do público-alvo. Antes de falar um pouquinho, você citou o público-alvo, mas antes de ir para o público-alvo, como é essa transição que você fala para a gente hoje do perfil da tua equipe, né? Então, hoje você quer alguém mais técnico, com mais experiência no mercado, mas como é esse perfil? O que é que a universidade precisa contribuir para a pessoa que está lá na graduação, seja no mestrado, no doutorado, enfim? O que é que pode melhorar nessa transição? Porque se fala muito em criar startups, mas a gente sabe que não existe tanta base para que isso seja criado. Então, hoje, Amanda, o que é que ela diz que ela poderia ter visto na universidade que falta? Eu acho que há 10 anos atrás, a gente falava menos disso, né? Não se falava tanto em startup. Hoje eu acho que é um tópico tá mais na mídia, as pessoas falam mais, né? Principalmente a região do Vale do Silício, muitas startups, Facebook, Instagram, o próprio Google quando nasceu. Então a gente é mais presente no nosso dia a dia, então acho que está um pouco mais próximo do universitário, porque quando eu estava na universidade. Mas eu acho muito importante que as universidades continuem fazendo esse trabalho técnico-científico, que é muito importante mesmo, até para que essa pessoa chegue tecnicamente preparada dentro da empresa, né, no mercado de trabalho. Mas acho que é importante a universidade pensar em pautas, né, em assuntos
que muitas vezes não é nem do empreendedorismo, mas é da vida, que são essas, esses soft skills que são importantes, como se portar, como conversar, como cumprir prazo, como se organizar na tua agenda. Muita gente não sabe organizar, você passa várias demandas para uma pessoa e ela não sabe qual que é a prioridade, por onde ela começa. Outra coisa que a gente vê hoje que falta muito é a avaliação crítica, resolução de problema. Então, às vezes as pessoas não conseguem, são colocadas numa situação um pouco crítica e não sabem o que eu vou decidir agora, né? Então, isso é algo que a gente não tem visto, não tem presenciado muito e que também é feita a formação dentro do negócio, dentro da empresa. O que também leva a ter a curva de aprendizagem, então aí a pessoa leva um tempo para se preparar. E normalmente, quando essa pessoa está pronta, uma empresa grande vem e tira ela da gente. Isso acontece muito também, por questão de oportunidade, né? E muitas vezes as pessoas querem trabalhar numa multinacional, então isso é algo que permeia bastante o meio. Mas acredito que as soft skills, o gerenciamento de risco, isso é algo muito importante que a gente não tem visto e que poderia ser, acho que, colocado na universidade, às vezes não como uma matéria, né? Mas dentro das próprias disciplinas. Tomada de decisão, precisa tomar. Muitas vezes a gente se vê numa situação de que você precisa tomar uma decisão rápida e a pessoa não consegue avaliar, não, aqui eu ganho, aqui eu perco, o que fica melhor. Então, isso é bem importante. Então, não entra nem... É o peso da decisão naquele É o momento, peso né? da decisão, é. E a responsabilidade de arcar com isso, né? Porque na hora que você toma uma decisão, foi você que tomou uma decisão, você tem que se, né, se colocar naquilo. Então, muitas vezes as pessoas têm medo disso, têm medo de tomar uma decisão, porque muitas vezes estão despreparados, não foram formados para isso. Então, eu não acho que seria algo, eu acho que isso não precisava nem ser ensinado na universidade, dava para ensinar na escola, né? É verdade. Vamos aproveitar a Verônica e depois a Ieda tem alguma coisa para a gente aí. Certo, bom, eu tenho uma pergunta do Facebook, mas antes vou fazer um pequeno comentário, que estou ouvindo a Amanda falar sobre essas competências, soft skills, né, que a universidade às vezes não ensina, e eu queria comentar com o público que justamente o programa University Chapters, da SBPMAT, ele tem como principal objetivo desenvolver esse tipo de competência, através do Learn by Doing, né, de aprender fazendo. Então, aqui a Caroline, por exemplo, é membro de um University Chapter. A Nairin, que fez as entrevistas anteriores também, ela é presidente de outro University Chapter, e elas estão aqui também justamente fazendo isso, aprendendo mediante o fazer, né? No caso aqui, as entrevistas, os eventos. Então tá, feita essa propaganda do programa, agora eu vou fazer a pergunta da Daniela Russo, que ela quer saber qual o diferencial da Nanomédio dos produtos perante a concorrência. Bom, como eu mencionei, os nossos produtos usam um sistema de liberação controlada, então a gente optou por trabalhar com produtos que têm regulamentação, então fizemos os cosméticos que são registrados na Anvisa de caso pensado justamente para ser registrado na vigilância sanitária, o que nos dá uma vantagem competitiva. Por quê? Porque é difícil para todo mundo, não é só difícil para a gente, é difícil para todo mundo que vai entrar nesse meio. Do mesmo jeito, foi a mesma estratégia que nós usamos para o desenvolvimento do Mr. Ports. Ambas as linhas, tanto do Bem Me Fiz quanto do Mr. Ports, a gente usa sistema de liberação controlado, que é algo que garante uma propriedade um pouco diferente ao produto. Então, por exemplo, no Bem Me Fiz a gente tem o repelente do Bem, que é o primeiro repelente com nanotecnologia usando óleo essencial. E qual que é a vantagem dele frente aos concorrentes? Primeiro, o ativo dele é um óleo essencial de cravo da Índia. Então, já é uma matéria-prima vastamente conhecida com aplicação em dentista, a gente come cravo da Índia, então a gente sabe que isso é seguro do ponto de vista de uso, né? Então, eu não preciso me preocupar tanto com a toxicidade disso. Entretanto, na hora que você vai formular um creme, por exemplo, com um óleo essencial, não dá certo, né? Ele não dá match. Ele fica escuro, ele não incorpora, e aí entrando um pouquinho na parte técnica do farma, com o tempo ele não dura 2 meses, ele fica marrom.
o que não é aceito pela vigilância sanitária como estabilidade, que é um critério que é importante e que consta no dossiê na hora do registro. Então, o que a gente fez? A gente fez o encapsulamento desse óleo essencial, de forma que essa cápsula, né, essa bolinha, vocês são da materiais, vocês vão saber disso, mas eu vou explicar de uma forma leiga, que todo mundo me pergunta, então não se ofendam, por favor. O que é na prática, né, de uma forma simples? A gente tem um ovo, que a clara e a gema é o nosso ativo repelente, e a gente cria essa casca. E essa casca do ovo, que é o nosso ativo repelente, ele se rompe de acordo com a temperatura e a umidade, liberando esse óleo que está lá dentro e que tem potencial repelente. Então, eu consigo usar um óleo natural aliado à inovação, que é o sistema de liberação controlada, dentro de um creme com estabilidade de mais de 2 anos e que tem duração de mais de 5 horas em teste em laboratório e 8 horas em teste em campo, que pode ser usado por gestante, por criança, por idoso. Tem todas as provas de segurança que a vigilância exige, e ainda mais um pouco, porque a gente não pode esquecer que somos cientistas, então a gente gosta de pesquisar, então nós vamos a fundo nisso. E isso garante que você tenha um produto completamente diferente. Hoje não existe no mercado, mundo falando, um repelente que seja feito com óleo essencial e nanotecnologia registrado na vigilância sanitária, porque isso é importante. Como é um cosmético grau 2, para ele ser vendido, ele tem que ser registrado. Então, só para vocês terem uma ideia, esse foi um produto que a gente teve uma reunião presencial com a vigilância sanitária para explicar a tecnologia para eles. Porque era tudo tão inovador, tudo tão diferente, que era difícil colocar só no papel, né? Era difícil colocar isso só no dossiê. A gente teve uma reunião na vigilância sanitária, que é o parlatório, eles chamam de parlatório, para fazer a defesa do produto. E aí, depois de 3 meses, 4 meses, a gente teve a licença liberada, então temos o primeiro repelente de insetos com óleo essencial registrado, e esse conceito, né, de encapsular ativos que tragam algum benefício diferente, também a gente usa na linha PET. Nós temos um produto que foi o nosso lançamento, que é diferente também do que tem no mercado. Por quê? Por conta da nanotecnologia do sistema de liberação controlada. Nesse, a gente encapsula uma fragrância. E essa cápsula, né, essa bolinha, esse ovinho, ele adere no pelo do pet. Conforme você faz carinho nele, então você faz a fricção no pet, ou ele se arrasta pela parede, ou ele brinca, essa cápsula abre e ele volta a ficar cheiroso. Então, é uma colônia de liberação prolongada. A gente chama isso de microcápsulas de amor. Por quê? A ideia da Nanomed é sempre trazer o benefício ou para o dono ou para o pet, mas é trazer qualidade de vida. Quanto mais tempo você passa com o seu pet, mais feliz você fica e mais feliz ele fica. Então, você estimula a interação entre o tutor e o pet, né? Deixando ele cheiroso e fazendo carinho. Então, é um ganha-ganha. Ele ganha o carinho, você ganha o cheirinho. Então, a gente tenta sempre trabalhar com produtos que têm esse tipo de conceito, para que realmente a inovação seja perceptível, né? Ela não é palpável, mas você percebe ela na prática. Então, esse é o diferencial, tanto de um quanto de outro, a formulação mesmo, e aí falando do técnico, é o jeito que você prepara esse ativo, mas você, enquanto consumidor, você percebe isso. Legal, o pessoal gostou bastante aqui das soluções, e eu queria também te falar que adorei a analogia do ovo, eu que trabalho com divulgação científica. Ai, que ótimo! Para mim está super aprovada, e aqui, desculpa, mas é sobre uma repergunta, né? Aqui ela ia falar, mas como você explicou cientificamente a atividade do óleo como repelente, ou utilizou apenas aromatizantes, como aromatizantes? Não. No cravo do repelente de insetos, o óleo essencial de cravo, ele já é conhecido na literatura como repelente de insetos. Então, isso eu não reinventei a roda. O que eu fiz foi colocar esse ativo que já é repelente numa forma que ele conseguisse ser aplicado em cosmético e que ele tivesse essa ação repelente quando aplicado na pele. Então, eu não mexo no óleo, eu só faço essa capinha, né? Eu só cubro esse óleo de forma que ele fique protegido na fórmula, garantindo a estabilidade da minha formulação e, ao mesmo tempo, que essa capinha se rompa na pele para que ele tenha atividade repelente. Porque se essa casquinha não abrir, de nada adianta eu colocar a nanotecnologia lá. Então, o que a gente fez foi
aperfeiçoar a natureza, se é que eu posso dizer isso. Nós pegamos o que já é conhecido, que é muito estudado, e colocamos de uma forma que possa ser usado no nosso dia a dia. Será que eu respondi? Com certeza. Sim, com certeza. Muito obrigada. Ainda dentro, posso trazer uma pergunta do pessoal aqui? Tem um monte de pergunta aqui Que ótimo. no Question and Answers. Tá despertando bastante curiosidade. Aqui, por exemplo, a Donata, ela está perguntando se lá no início, qual foi a principal dificuldade que você encontrou em relação ao público-alvo, né, dentro dessa questão do produto que você está falando. E tem uma outra pergunta aqui, também nesse sentido: quais estratégias você utiliza para conquistar clientes? A maior dificuldade lá atrás, foram tantas, gente, que é difícil elencar uma, sabe? É tudo muito difícil, né? No começo, tudo muito novo. Acho que as primeiras dificuldades, a primeira dificuldade que eu encontrei, e que foi a mais marcante, é entender que o que eu via de inovação e de benefício não é o que o público enxerga. Então, que eu tenho que fazer produtos que não são para mim, são produtos que tenham alguma coisa, tenham algum benefício, trazem algum valor para o cliente. Isso eu acho que foi o mais difícil, porque muitas vezes quando a gente sai da academia, né, e isso aconteceu comigo, eu sou apaixonada pelas ciências, amo a área de saúde, então, nossa, eu ia explicar um sistema de liberação controlada, eu desenhava as nanopartículas, ia na indústria farmacêutica e apontava, e aí o diretor falava para mim, tá bom, mas como que eu vendo isso? Como que eu mostro isso para outra pessoa? Ou isso não tem mercado, então isso também é uma coisa que naquele momento preocupava a gente tem que desenvolver para o público e não para a gente, né? E isso vai completamente de encontro com o que tem mercado. Então, você tem que ter mercado para vender, porque a empresa precisa ter lucro para ela se sustentar. Então, é uma roda que gira. Você tem que vender, ter lucro para você investir em outras coisas, vender outras coisas e aí seguir o caminho. Então, acho que entender que não era para a Amanda que estava sendo feito o produto foi um baque muito grande. E hoje, como que a gente vende isso para o produto? Hoje nós temos, os dois são e-commerces, então a gente trabalha no mercado online. Pegamos a época da pandemia que a venda no online cresceu muito, né? Na área de cosmético cresceu em 30%, as empresas de pet também estão vendendo muito mais online do que antigamente, então nós pegamos essa onda, o que foi bom para o nosso negócio, não é bom, claro, para o país, mas foi bom para o momento em que a gente vivia. Hoje a gente usa muito as mídias sociais, então ambas as marcas têm Instagram, Facebook, e a gente faz muitas ações nessas mídias, Google Ads. Nosso maior mercado de venda é no online. No offline, né, fora, em PDV, pontos de venda, a gente também atua principalmente na área humana. Hoje nós já estamos em 60 pontos de venda vendendo repelente. Em janeiro, não de 2021, mas de 2020, nós vendemos mais do que o Exposes aqui na região de São Carlos, que é o nosso concorrente direto. Concorrente, eu digo, por conta dos benefícios que são sinalizados, né? O Exposes é o menos tóxico dos repelentes. Então, fazendo uma analogia desses benefícios, seria o nosso concorrente direto. Então, a gente faz a maior parte das vendas pelas mídias sociais e redes sociais e e-commerce hoje. É aí que a gente tenta conquistar o nosso cliente, tentando entender a dor dele, né? Que essa acho que é a primeira coisa que junta com a primeira pergunta, entender a dor dele, o que ele busca, o que ele quer, como que ele quer interagir, o que ele vê de benefício, para que a gente possa desenvolver produtos também nessa linha. Eu acho que as redes sociais ajudam bastante nesse sentido, né? Que vai norteando qual é o teu público, o que ele precisa, a questão de estar impulsionando para que ele tenha acesso ao teu produto é bem importante. Então, acho que mesmo em meio ao caos, alguns benefícios foram tirados, né? Então, quando tu fala na questão de a gente vai agradando ao público porque a gente tem que fornecer um produto para que ele compre. Acho que para quem está na academia de fato, isso Bum, cai o mundo. Meu mundo caiu, como diria Maísa, né? Então, acho que é bem, bem importante essa tua colocação, para que quando a gente vai empreender, a gente vai com esse sentido de não é para mim, é para alguém comprar. Então, alguém vai comprar, né? E ainda tem mais uma pergunta aí para a gente? Tá desligado o microfone. Tem algumas. Por favor.
Duas ainda sobre o produto, né? A Sayonara pergunta como ser parceiro da Nanomed e pergunta também se o óleo essencial que você utiliza, quais os requisitos, quais os critérios que ele precisa atender. E aí vou começar. mais duas. Tá, a primeira é como ser parceiro da Nanomed? Isso. Para venda, se for para venda, quer vender os nossos produtos? Não sei, não entendi. Vou responder um pouquinho de tudo, tá? Eu acho que não é para venda, eu acho que é para desenvolvimento, esse tipo de coisa. Para participar da empresa. Aí eu acho que é por aí. Se for isso, pode mandar um currículo para a gente no contato@nanomed.com.br. A gente sempre está em processo de seleção. Se não tiver no momento, a gente tem um banco de currículos. Ela está falando aqui os dois. Os dois. Então, fala devagarzinho que eu vou colocar aqui no chat o e-mail de vocês para todo mundo poder... Tem um e-mail que é só para currículos, que é o vagas@nanomed.com.br. Esse pode mandar já os currículos e aí já cai nos responsáveis. Quando a gente não tem uma vaga, a gente divulga muita vaga também no Facebook e no LinkedIn. Quando tem inclusive uma vaga aberta agora. Se vocês forem lá, dá para ver. E já aproveitar fazer a propaganda, né? E se quiser alguma outra informação que não seja relativa a currículo, pode mandar pelo contato@nanomed.com.br também, que aí acessa uma outra parte da empresa. Normalmente as pessoas têm curiosidade de saber como que é empreender muitas vezes, ou a gente participa muito de questionários de pessoas que estão fazendo ou doutorado ou TCC em empreendedorismo no Brasil, então pode mandar para esse também. O pessoal está perguntando aqui, está dizendo que a data está para 12/3, querem saber se ainda dá tempo. Pode mandar. O pessoal foi rápido. A turma é antenadinha. A gente não fechou essa vaga ainda. Então pode enviar. Eu quero só puxar a sardinha rapidinho, tá vendo como é importante assistir as nossas lives? A oportunidade aí, bater na porta. É verdade. E a Sayonara... Fala, desculpa. A gente usa muitas mídias para divulgar, né? Excelente. Ó, pessoal, fiquem atentos. E a Sayonara está pedindo para você falar dos critérios dos óleos. O óleo essencial, em específico do cravo da Índia, a gente tem um componente majoritário. Então, quando nós fizemos o desenvolvimento do produto lá atrás, de bancada, a gente usa só matéria-prima que é pura, de um fornecedor que é muito reconhecido no mundo todo. E depois disso, né, depois que você faz esse desenvolvimento de bancada, você estipula quais são os critérios de qualidade que você tem que avaliar. Então, naquele momento, a gente selecionou o que era importante. Então, no caso desse produto em específico, a gente precisa controlar o teor desse ativo majoritário, que é ele que dá o efeito repelente. Então, ele é um dos critérios, e aí a gente tem algumas outras análises para controlar também. A gente avalia a cor para saber se ele tem alguma oxidação ou não. Aí entra bem na parte química mesmo, né? Mas existe cada desenvolvimento que você faz de produto, você cria uma lista de critérios de controle de qualidade, tanto da matéria-prima, que é quando você compra de um fornecedor, porque depois que você faz esse desenvolvimento com material super puro, você tem que mudar isso para um fornecedor que seja competitivo do ponto de vista de viabilidade econômica, né? Não dá para comprar esse de P&D sempre, porque não fecha, muitas vezes, a viabilidade do produto. Então, a gente passa por uma escala de industrialização, que é avaliando esses materiais no mercado. E aí você faz um paralelo entre a qualidade do mercado e o que você teve no desenvolvimento e cria aí uma ficha de controle de qualidade. Então, nesse caso do repelente, da matéria-prima eu controlo o teor, entre outras características como pH e cor, viscosidade, e aí tem o controle de qualidade no produto, que também é feito de acordo com o primeiro desenvolvimento, que é o que te norteia, né, quanto à atividade e também o que foi apresentado para a vigilância sanitária. Será que eu respondi ela? Com certeza. E aí tem uma pergunta aqui do Daniel Silva, ele pergunta em que fase que vocês entraram no PIP, se a empresa estava na fase de prospecção de clientes ou se ainda estava desenvolvendo o MVP. Olha, eu tive muitos PIPs.
dentro da Nanomed. A FAPESP é uma grande parceira da Nanomed. O que eu acho legal, né, do projeto PIP é que você tem o investimento em P&D, mas isso, se der certo, retorna para a própria FAPESP, né? Não só em impostos, mas em royalties também. Então, é muito legal essa roda toda funcionando. Eu tive projeto de desenvolvimento de produto, eu não fiz nenhum projeto fase 2 direto. Sempre os meus projetos começaram na fase 1, que é o desenvolvimento de produto, aí a gente fazia um protótipo e entrava para a fase 2, que aí é a parte do MVP, né, faz o protótipo, isso é avaliado, mas nada relacionado à produção. Não entra na parte produtiva, nem escalonar para venda, nem nada disso, porque os projetos PIPs não permitem que sejam feitas produção, você não pode fazer produção. Então, é sempre desenvolvimento, ou desenvolvimento da viabilidade técnico-financeira, que é a fase 1, ou a fase 2, que aí é o MVP. Eu participei dos dois. Inclusive, a gente teve esse repelente de insetos, foi uma chamada especial 2016, que foi o PIP-PAP Zika, que foram 6 projetos aprovados aqui no estado de São Paulo. O nosso foi o único de repelente, os outros eram de kit de diagnóstico e algumas outras coisas, que foi, então, resultou desse desenvolvimento o repelente do bem. E uma última pergunta aqui, que é do Felipe Pinheiro. Ele é estudante de Física pela Universidade Federal do Pará. E ele fala assim, você citou sobre seu pós-doc no exterior e sobre a relação com empresa e pesquisa. Uhum. De que forma parcerias empresa-pesquisa nas universidades poderiam ser implementadas no Brasil? Incentivos? E se seria uma boa opção? Eu acho uma ótima opção. Eu já tive, inclusive, doutorandos que fizeram parte do doutorado dentro da minha empresa, em parcerias entre a Nanomed e a universidade. Existe uma burocracia para isso, né? Tem um documento que é feito, pelo menos na que eu participei, tinha um documento que tinha que ser feito, colocando qual que é a parte de qual, né, o que a universidade vai contribuir, o que a empresa vai contribuir. Nesse caso, o que a gente fez, a Nanomed cedeu toda a infraestrutura, equipamento que a gente tinha para o desenvolvimento de nanopartículas. Então, a doutoranda ficava parte na USP aqui, no Instituto de Física, e parte do desenvolvimento das nanopartículas dentro da Nanomed. Foi um sucesso, eu acho super bacana, e acho que esse tipo de trabalho é mais fácil do que a gente imagina do ponto de vista de implementar, né? Porque no caso, por que deu certo nesse caso específico com a gente? Porque a aluna de doutorado já tinha trabalhado no mestrado comigo. E eu conheci o grupo dela do doutorado, então foi muito simples a gente se ajustar, né? Eu acho que é muito legal, por quê? Porque hoje, inclusive, ela defendeu o doutorado e ela trabalha na Nanomed. Para a gente, enquanto empresa, você já forma a pessoa com o que você está acostumado a trabalhar, ela já pega o jeito, né, de quais são as regras que tem, porque a gente tem dentro da empresa a garantia da qualidade, que é a Anvisa e o Ministério da Agricultura, no nosso caso, avalia todas as etapas de tudo que a gente faz, desde a compra de matéria-prima até atendimento do cliente. Então, tudo tem protocolo, que é o famoso POP, né? O procedimento operacional padrão, que acho que vocês devem ter já ouvido muito nos cursos. Então, isso a gente tem, que é o que norteia o nosso dia a dia. Então, a pessoa que saiu da universidade, essa menina que trabalha comigo, é uma física, inclusive, daqui do IFISC. E ela já pegou toda a dinâmica da empresa, já conseguiu aprender como que trabalha com prazo, já é multitask, então faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso para a gente é muito legal, e acho que para a universidade é bacana, porque ela também consegue colocar o aluno dela no mercado de trabalho, né? Porque eu entendo que também parte do que a universidade faz de formação é dar uma condição de vida melhor ao estudante. E aí, se você consegue aproximar esses dois mundos, né, os perfis já são parecidos, as pessoas já se entendem, já estão habituadas no dia a dia, na rotina, fica muito mais fácil. Eu acho que teriam que ter mais, talvez, eventos que aproximassem a indústria da universidade, né, e talvez também acho que a universidade tem um desafio, porque às vezes a dinâmica é um pouco diferente, né, de um e do outro, então precisa ceder um pouquinho dos dois lados para que entrem num acordo que seja bom para todo mundo, tanto para a empresa quanto para a universidade.
Mas eu acho que talvez evento, aproximação de grupo, compartilhamento de equipamento, acho que essas coisas acabam fortalecendo o vínculo entre os dois. A universidade tem muita infraestrutura que muitas vezes a gente não precisa investir, né? Então, eu penso de forma de equipamento. Laboratório, a gente tem balança, tem centrífuga, tem um monte, tem freezer -80, tem coisas que você tem que ter lá dentro, que não tem como viver sem, até por conta de vigilância sanitária, Ministério da Agricultura, mas tem outras que não. Você poderia usar um laboratório que tem aqui e vice-versa, né? Claro, cada um respeitando os contratos de confidencialidade, as parcialidades e tudo mais, mas eu acho que era super cabível. Não existe concorrência, né? Todo mundo trabalhando por um país melhor. E uma pergunta que eu tenho agora é um pouquinho mais intimista, no sentido de que, como é para dividir o tempo entre ser a Amanda empreendedora e a Amanda pessoa física, pessoa comum, pessoa que tem vida social? Não existe isso. É pura ilusão. Não existe. A gente trabalha full time, é o tempo todo pensando em trabalho, é o tempo todo pensando em possibilidades, mas eu acho que quem gosta de empreender, isso é meio natural, sabe? Não é claro, cansa, a gente sofre. Mas na hora que você vê, que você recebe um feedback de um cliente falando, eu tinha alergia de repelente, hoje eu uso teu repelente e não tenho alergia, isso paga qualquer esforço e sacrifício. Então, não tem separação. Eu não paro nem um minuto. Se eu viajo, eu estou fazendo pesquisa de mercado, pesquisa do que eu vou lançar, a cabeça não desliga. Errada não tá, né, gente? Assim, a gente eu precisa começar a aprender. Desligar. A gente precisa começar a aprender a dividir, mas acho que no momento que vivemos hoje é muito complicado, né? E atrela também a segunda pergunta que eu vou te fazer, que é: como é um dia hoje seu, tá? CEO da Nanomed, e como foi esse dia logo no início da tua startup? O que tu bota na balança? O que mudou? Olha, o que mudou foi, primeiro, que naquela época eu não tinha cliente, eu não tinha relacionamento com cliente. Então, essa é uma diferença, porque quando você tem um cliente, é uma relação de confiança, né? O cliente confia em você, seja ele negócio para negócio no B2B, que então você trabalha com uma empresa diretamente, prestando serviço, por exemplo, ou um consumidor final, que compra teu produto porque confia no que você faz. Então, naquele momento, eu não tinha cliente. Acho que essa era a maior facilidade, porque hoje existe uma demanda, né? O cliente tem um problema, ele quer conversar com você. Ele quer resolver, normalmente ele tem uma necessidade, e aí falando mais do B2B, que é com outras empresas, né, o Nanomed prestando serviço para outras empresas, isso é muito mais evidente, porque quando você presta serviço é porque ele tem alguma dor que ele não conseguiu resolver. Então, se eu fui contratada para fazer isso, eu preciso ter essas respostas para ele. Muitas vezes essa demanda de tempo, de atendimento mesmo, e muitas vezes de entender o estresse que ele vive, principalmente na indústria farmacêutica, né, que você mexe com vidas, e é muito sério esse trabalho, né, tudo aquilo é muito sério. Então, essa responsabilidade, ela é muito pesada. Não é algo trivial de se lidar. Então, no começo, eu me envolvia menos emocionalmente, eu acho, com esses problemas. Hoje eu me envolvo mais. E aí acabo sofrendo algumas vezes mais, de entender a dor mesmo, né? De entender que se não der certo um trabalho, ele não consegue colocar no mercado, ele não fatura, ele não paga funcionário, sabe? Essa dinâmica toda. Como eu faço isso, eu são várias sei dores, o que né, é. Amanda? São muitas. Tu não tem como abraçar tudo, então tu faz como? Tu escolhe aquela que está mais latente, porque tem que resolver uma, né? Tem. Então, na verdade, a gente trabalha com prioridades, né? Normalmente, se são exigências da vigilância sanitária, por exemplo, você tem um prazo para cumprir. Você acorda isso com o cliente na parte de prestação de serviço. Isso sempre está ligado à vigilância sanitária ao Ministério da Agricultura. E no caso de consumidor final, aí eu tenho uma equipe um pouco maior que consegue, muitas vezes, na verdade, eles fazem isso com muita sabedoria, resolver essas questões, mas a gente tem as prioridades, mas isso é feito meio que tudo junto, sabe? Não tem deixa para amanhã.
A gente trabalha e acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que é bom ter uma equipe bem formada, porque você tem uma equipe formada dentro do teu negócio, né, ou uma pessoa vindo para compartilhar do negócio, você confia nessa resolução de problema, né, de que ela vai ser feita da maneira adequada. Mas eu acho que não tem, essa priorização é mais feita mesmo de acordo com onde que a gente vai atuar em determinados setores. Mas tudo tem urgência, viu, Carol? Todo mundo tem urgência, todo mundo quer para ontem. Isso é algo bem comum. E com o WhatsApp isso piorou. Então, é uma sobrecarga, eu imagino, que fica, né? E daí se torna, além da dor do cliente, uma dor para a empresa, que é dar conta da demanda. Seria isso? Tipo, porque existem dois lados, né? O lado do cliente e o lado de quem está empreendendo. Eu não falaria que é uma dor para a empresa, muito pelo contrário, a gente precisa do cliente para se manter vivo, né? Então, na verdade, ele é nosso combustível. A gente trabalha para ele. É importante que ele tenha as dores, confie na gente e venha atrás. Se ele não tivesse isso ou tivesse capacidade de resolver ou qualquer outra coisa que seja feito dentro da casa deles, a gente não teria trabalho. Então, não acho que é uma dor para a empresa, é mais... O que acontece mais é que é muito trabalho para pouca gente, porque a gente trabalha com uma estrutura enxuta e com todo mundo com urgência. Então, você tem que ser multitask, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria só reformular, desculpa a minha colocação, a dor que eu falo, no caso, é para você como CEO, porque você tem que administrar tua empresa e vai gerar alguns conflitos em relação à demanda, que sempre aumenta, só aumenta. E tu tem as dores do teu cliente, é mais nesse sentido, de você ter que gerenciar dois lados, que de certa forma não deixam de ser duas dores, por mais que faça gerar, na verdade. Então, como é que é isso? É administrar dois lados e sabe, encontrar a luz. Para falar a verdade, eu acho que eu não consigo nem colocar em palavras muito isso, como gerenciar tudo isso. A gente vai gerenciando, entendeu? A gente só vai. Acho que não tem muito uma regra, né? Claro, a prioridade é importante, a gente consegue elencar dentro da parte técnica o que é mais importante, o que não é, e aí você vai atendendo essas demandas, mas é claro, a gente sofre, né? Dói no empreendedor, você vê tudo aquilo, e muitas vezes tem dia que isso acumula, né? Sexta-feira normalmente é um dia que é sempre super agitado. Não sei se porque chega o final de semana, mas acontece de tudo. E aí você tem que administrar tudo aquilo. A dor é muito grande, mas é o que... Eu acho que todo empreendedor sofre disso, né? Não é muito... Eu não entendo, pelos colegas que eu tenho de profissão, eu vejo que isso é muito a realidade do próprio empreendedor, né? Então, é uma vida que você escolheu, é uma escolha. Toda escolha é uma renúncia. Escolher empreender, você vai renunciar a muita coisa. Você escolher ser funcionário, você vai renunciar a muita coisa. Você vai para academia, você vai renunciar. Vai ser bom e vai ser ruim. Então, no final do dia, o pró tem que ser positivo. E assim, do meu ponto de vista, enquanto empreendedora, na hora, é o que eu falei para você, na hora que você vê um feedback de um cliente que gostou do que você desenvolveu, que está conseguindo usar isso, não tinha produto e que hoje usa produto, ou que muitas vezes um medicamento que precisava ser liberado, né, uma vacina, por exemplo, que precisava de um controle de qualidade, você conseguiu liberar, deu certo, e as pessoas estão sendo protegidas e cuidadas, eu acho que isso, no fim das contas, isso é positivo. Então, na hora que você faz a sominha lá, fica positivo. Que bom. Ieda, Verônica, mas que dói. Imagina. Não, nós chegamos aqui a 1 hora, né, do bate-papo. Foi tão legal que a gente não viu o tempo passar. Quando a gente viu, eita, já está na hora de finalizar, né? Mesmo. Eu não sei se a Amanda gostaria de deixar uma mensagem para quem quer empreender, né, para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa. Eu queria, assim, acho que a primeira coisa é não desistir. Dificuldades existem em tudo, né? Ninguém tem uma vida fácil, sem problema, sem dores né, muitas vezes indecisões, mas acho que quem gosta dessa dinâmica, desse dinamismo de acordar com uma coisa e dormir com outra completamente diferente, é muito prazeroso, é muito gostoso você ver que o que você se dedicou muito tempo pesquisando e que você sabe todos os benefícios técnicos e que você lutou para que esteja aí,
possa ser usado e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, e principalmente as meninas, quem puder entrar aí no empreendedorismo, dar uma força para esse mercado, né? Muitos homens, a mulherada está começando a aumentar o número de mulheres empreendedoras, mas a gente precisa aí de um reforço também. Não desistam, eu sei que não é fácil no dia a dia de ter casa, filho, trabalho, né? Muitas vezes a gente tem que fazer uma escolha, mas vale a pena. No fim do dia vale a pena. Então, não desistam. Venham empreender. Verônica? Verônica, quer fazer algum comentário? Não, só agradecer mesmo e que gostei muito, só isso. Obrigada, gente, pela oportunidade. Fiquei muito feliz de poder participar dessa iniciativa de vocês e me coloco à disposição. Se tiverem perguntas, podem me enviar. Se quiserem bater um papo fora daqui, podem me mandar e-mail também. A gente está sempre à disposição. E acompanhe a gente nas redes sociais. Tem várias pessoas parabenizando aqui no chat pela conversa, pelo bate-papo, que o evento foi muito bom, que o papo foi muito bacana. E em nome da SBP Mate, né, justamente com a Verônica, eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Né? Realmente o papo foi muito legal e é muito legal ver a mulher empreendendo, né? É muito legal poder mostrar e dar essa cutucadinha, né, nas mulheres que estão trabalhando hoje na área de materiais também. Sim. Carol, foi incrível. Foi incrível, Amanda, incrível conhecer toda a tua jornada, a força, a potência que você é, a sua empresa, e assim, foi muito enriquecedor, tá? Então, muito sucesso. Carol. A gente quer ver vocês aí bombando muito mais daqui para frente, tá? Se Deus quiser. Em nome de toda a SBP Mate e do Chata, que eu estou aqui representando o Universidade Chata, estamos aqui lhe parabenizando e agradecendo pela oportunidade dessa entrevista para conhecer um pouquinho o mercado, né? Obrigada. Então, desde já agradeço a todos que estavam presentes, nos assistindo, e tem mais. Semana que vem tem mais. Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Obrigado pelos que assistiram também. Tá. Obrigada, Amanda, pela sua disponibilidade. Né, Carol? Até a próxima. Até a próxima, gente. Até a próxima segunda-feira. Nós vamos ter mais 2 entrevistas, uma na segunda, uma na quarta e outra na outra segunda, para fechar essa série de webinars, tá bom? Verônica, pode encerrar no Face. Certo, vou encerrar então, tá? Tchau, gente. Vou parar Obrigada. a gravação aqui.